Olá, pessoal. Eu sou a Soraya Miyajima, sou psicóloga, idealizadora da Presente Clínica de Psicologia. E nós estamos aqui hoje no nosso primeiro bate-papo, nosso primeiro podcast, o Papo Presente, para falar sobre as festividades de final de ano e os impactos na saúde mental. Então, estamos aqui com dois psicólogos, o Ari Penalver, ele é psicólogo, formado pela Universidade Federal Fluminense. E, Ari, você gostaria de falar um pouquinho da sua abordagem? Sim, eu sou psicólogo, psicanalista, e a minha abordagem, ela gira em torno da interpretação livre e a partir de falar a respeito do que vem à cabeça, do que vem à mente, para poder trabalhar em torno do inconsciente a partir disso. Legal, obrigada, Ari. E estamos aqui com o Ian Mena, ele é psicólogo, formado pela FMU e atende pela abordagem que ele vai falar um pouquinho. Sou psicólogo, atendo pela TCC e na TCC a gente aborda principalmente os pensamentos, os padrões dos pensamentos e como que eles interagem com o nosso dia a dia aqui no nosso presente. Legal, Ian. Então sejam bem-vindos. E, bom, a gente pode começar falando sobre a questão do encerramento de ano, né? E o que vem com isso, os impactos na saúde mental, os impactos que as pessoas... A gente escuta muito na clínica, né? Então, final de ano representa fechamento de ciclos, representa... festas, encontros com familiares, reuniões, né? Representa comer, beber bem, enfim, né? Tem todo esse clima muito festivo, mágico, mágico. E também de muitas expectativas. A gestão de expectativa é feita em torno dos encontros da ceia de Natal, né? As pessoas se reunindo, as famílias se reunindo, e às vezes vem esse contraste do que é expectativa, do que é realidade nesses encontros, né? E a gente vai tentar abordar um pouco disso aqui hoje. Exato. Isso. Cai muito no padrão, né? Se cada Natal costuma ser de um jeito, né? É sempre na casa de alguém, gira sempre em torno daquela pessoa, né? Ou daquelas pessoas, né? Até em que momento que isso pode ser saudável para uma pessoa, né? Se é saudável para todo mundo, mas não para uma pessoa, né? Por exemplo, né? A gente pode dar um exemplo de algo que costumeiramente acontece, né, nessas festas, né? O que a gente escuta nas nossas clínicas, que a gente pode começar com um exemplo. O que eu entendo, que aparece um pouco na clínica, né, é uma trégua que existe nos conflitos familiares, né? A confraternização de Natal, muitas vezes, ela reúne toda a família, uma grande parte da família, então é estar com os pais, é estar com os avós, é encontrar pessoas com quem a gente tem, às vezes, um convívio um pouco mais complicado, e isso gera tensões, né? Sempre tem aquele tio que vai perguntar sobre relacionamentos, tem aquela pessoa que vai mostrar ao seu primo que está fazendo concurso público, que trabalha como concursado, e você, que lugar que você está ocupando nessa família, né? Então, às vezes a gente entra nesse lugar de inadequação, ou vem um sentimento muito forte de inadequação quando a gente fala de encontros familiares, ainda mais encontros de final de ano, confraternizações de Natal e Ano Novo, né? Exatamente, né? Que lugar você ocupa, né? A qualidade do ano que passou para você acaba sendo definido ali pelo que você escuta no momento, né? E aí muitas vezes a gente pode até descartar algumas coisas que nós mesmos a gente já fez, né? Eu não fiz aquela viagem, mas o meu parente fez e eu deveria fazer aquela viagem também, né? E aí você não olha pro que você conquistou, né? Fica a sua felicidade acaba sendo moldada pelos outros, né?
Mas Exato, é. poderia partir de você, talvez, Tá né? focado naquilo que o outro fez e não naquilo, Sim, né? você descarta o Como que eu que... deveria ter feito e eu não fiz. Sim, sim. Acho que tem essas projeções que muitos fazem em torno de expectativas, em torno de conquistas. O que se espera é que uma pessoa tenha que chegar a determinado patamar, conquistar. Né? Quando a gente chega a uma certa idade, a gente está começando a constituir família, então a gente olha ao redor, vê irmãos, irmãs, primos e afins conquistando coisas. E olha, e começa a olhar para trás e pensar quais foram as nossas conquistas, né? Isso é fonte de angústia, isso às vezes é fonte de ansiedade. É como se a gente tentasse chegar nessas festas com a nossa melhor máscara, a nossa melhor imagem de nós mesmos e tentar sustentar isso durante toda a festa, né? Pois é. E o que a gente pode falar para as pessoas que estão escutando a gente, né? Sobre justamente chegar na festa, né? Chegar nesses encontros, de que forma? Quando você se dá conta que você não gostaria, ou que você não está tão bem assim, né? Como é que a gente pode pensar em alguma forma de ajudar essa pessoa a chegar nesses encontros? Bom, talvez o primeiro passo é que você possa entender que não tem nada de errado, por exemplo, você não gostar da época do Natal, né? Muitas vezes a gente tem essa crença que é construída, né? Putz, Natal tá chegando, é família, é a magia do Natal, são as comidas, são os enfeites, né? E aí muitas vezes a gente pode deixar essas regras, né? Ditar o que a gente tem que ser feliz ou não no momento, né? Então, eu vejo que a primeira parte é aceitar que tudo bem se você não gostar do Natal por causa de algumas coisas, né? Então, eu vejo que esse pode ser o primeiro passo também, aceitar que pode vir esse pensamento de, putz, não queria estar aqui. Não gosto, né? Eu não gosto dessas festas. Não gosto desse momento, não gosto dessas comparações, né? Não gosto desse tio que faz as piadas comigo, né? Eu não gosto dessas comparações, né? Então, tudo bem se você não gostar, né? Isso que você está falando é bem importante, a pessoa poder validar para ela mesma, né, que ela não gosta, né, que aquilo não faz bem para ela, ou que ela não se sente à vontade nesse lugar, né? E a gente volta para um lugar que ela ocupa, né? E aí, no lugar que ela ocupa, a gente se encontra nessa festa e pensar também quantas das coisas que a gente conquista ou almeja conquistar quando chega nesses momentos talvez não sejam projeções ou uma busca de validação externa desses parentes que colocam certos padrões que a gente tem que se encaixar na sociedade, né? Muitas das vezes as cobranças sociais vêm na nossa família e olhar para isso e aceitar que está tudo bem não se encaixar, está tudo bem não fazer parte, também é aceitar um aspecto saudável nosso, né? De olhar para nós mesmos e falar, estou fazendo o que eu quero, estou fazendo o que é o melhor para mim, porque eu escolhi fazer, porque eu quero agradar a minha mãe, ao meu pai, aos meus tios, ou mostrar para a minha família que está tudo bem. Sim. Acho que entrar nesses encontros, nesse lugar, é importante, né? Se sentir confortável da maneira como você é. Então, mas aí a gente entra, né, justamente, entra bastante na nossa área, que é a questão da psicoterapia, né? Porque como fazer isso, né? Como falar que eu não gosto disso, ou que eu não quero isso, que eu não quero ir, ou que eu não gosto dessas piadas. Como que a gente faz isso, esse processo, né? Como acontece? Difícil. Aparece também, né, eu percebo na clínica, né, que existe uma diferença entre o que você quer dizer e a forma que você pode dizer alguma coisa, né? Então, essa comunicação, né, que a gente tem, de repente a gente tem aquela família do núcleo, né, que pode ser o nosso pai, nossa mãe, o nosso parceiro, né, e aí tem os tios, os primos,
né? Essa família que fica em volta, né? Então muitas vezes você conversar com aquela família que está com você todos os dias do ano, né? Falei, putz, eu já reparei isso, né? Você não repara que às vezes esse comentário dessa pessoa não pode ser, não te incomoda também, né? Então essa comunicação eu vejo que pode ajudar também, né? Porque isso ajuda você a não ter aquela sensação de que você está sentindo errado, que você não pode gostar daquilo, né? Então, quando você comunica com alguém, isso primeiro entra numa questão de, putz, eu estou falando em voz alta, o que me incomoda, né? Então, entra naquele assunto às vezes eu não sei nem o nome do que eu estou sentindo, então, isso, nomear, né? trabalhar a comunicação. Sim, né? E aí com você, as pessoas mais próximas, que você sim, tenha mais afinidade. e aí você pode descobrir que você não é a única pessoa que sente daquele jeito, se sente daquele jeito, né? Então, isso pode te fazer aguentar talvez mais um Natal ou dois, né? Então, te ajudar nesse processo enquanto você ainda não entrou num processo de psicoterapia. Sim, sim. E a gente tem que prestar atenção num fator muito importante nisso, né? Muitas vezes estamos tão centrados em nós mesmos, em torno do núcleo familiar, em torno da família, que dificilmente a gente olha para o lado. Então você trouxe essa questão de conversar com o núcleo familiar, ter um apoio, montar uma rede de apoio, que a gente chama, né, muitas vezes na psicologia, encontrar identificação com outros pares, outros familiares. Ali, às vezes, todos os primos, todos os irmãos passaram ou passam pelo mesmo lugar que você está passando. São experiências diferentes, evidentemente, mas a gente tem ali alguma cumplicidade naquele tio que compara demais, naquela tia que acaba sendo muito expansiva e fazendo comentários que às vezes a gente não gosta, aqueles pequenos abusos morais que acabam acontecendo, né? Conflitos que vão se transparecendo, todo mundo passa, todo mundo vive esse mesmo lugar. Então, olhar para o lado, construir uma rede de apoio, inclusive ajuda você a enfrentar essa situação, que às vezes pode ser desagradável, com mais leveza. Você sabe que outras pessoas também enxergam esses conflitos da mesma maneira. Sim. Nossa, isso é bem legal que você está falando, Ari. E você trouxe, porque é algo como você está falando, a gente não olha pra gente, né? Fica tão focado no outro, então comunicar, né? Você primeiro validar o que você sente, poder comunicar com o outro aquilo que está acontecendo, ainda, mesmo que o outro não concorde, porque às vezes a gente sabe que mesmo dentro da família nuclear, né, existem muitos conflitos, mas você poder se fortalecer nisso, nessa comunicação, falar, olha, acontece algo aqui que eu não gosto, isso é sair daqui da cabeça, né, daquilo que fica te remoendo, colocar para fora, né, e encontrar esse lugar do meio, né, esse apoio, pelo menos uma identificação. Puxa, eu penso isso, tudo bem, vamos lá, sabendo, né, que estamos sentindo isso. Né? Isso é bem interessante, essa visão. E a gente acaba também idealizando, né, uma festividade, um encontro com a família a partir de certas memórias afetivas que a gente tem da nossa primeira infância, do que era o Natal nessa época. Para muitas pessoas que tiveram essa oportunidade de ter uma família sempre reunida dessa maneira, às vezes tem boas lembranças, né, do Natal, da reunião em família, e não estava tão a par de todos esses conflitos, essas interações. É como se houvesse um véu ali que mistificasse um pouco. E a gente tem essa memória desse passado. É a visão da criança. Né? E conforme a gente vai amadurecendo e vai se inserindo nesse meio familiar, nessas relações, vai aparecendo, vai se evidenciando esses conflitos, parece que esse véu vai caindo, vai mostrando a real dinâmica familiar nesses eventos, né? Não é como se, talvez,
um adolescente percebesse que aquilo começa porque ele está crescendo, né? Mas porque ele vai criando novas ferramentas de entender, né? De repente ele nunca percebeu que aquela fala daquele parente era, por exemplo, ruim. Mas às vezes as pessoas dão risada e aí eu vou dando risada também, né? E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente cria essas ferramentas, né? A gente entende aquele olhar torto, por exemplo, né? Aquela cortada que às vezes pode acabar acontecendo, né? No sentido de que alguém interrompe o comentário do outro, né? E aí a gente vai montando a nossa lente que vai percebendo tudo isso. Né? Até que chega no momento que a gente vai, putz, será que quando eu era criança era assim mesmo? Né? Ou eu que não percebia? Né? E aí às vezes tem essa quebra. Ou será que tem algo de errado comigo? Sim. Você traz isso, né? É bem comum. Tem algo de errado comigo que não consigo mais gostar tanto assim como eu gostava? Será que eu mereço estar aqui porque eu não gosto desse momento mais? Né? Será que eu tenho que abrir mão do quanto eu preciso estar confortável para encarar essa noite de conflitos? Né? E aí depende muito de como você já aprendeu a lidar com as coisas, né? Ou para que direção costuma ir seus pensamentos, né? Seu julgamento, né? Pela sua experiência, você acha o quê? Que as pessoas têm uma tendência a ir por qual interpretação, né? Qual é a lente interpretativa, né? Eu vejo que é comum sempre o primeiro pensamento, de repente, ser aquela reflexão voltada a nós. Né? Putz, essa pessoa foi grossa comigo, será que eu fiz alguma coisa? Né? Putz, será que eu estou desconfortável aqui? Será que eu estou certo ou eu estou errado? Então, costuma aparecer mais esse primeiro momento, esse primeiro pensamento. Putz, será que eu não? Será que eu? Né? Esses dois pensamentos costumam aparecer mais, justamente porque o ponto de vista que a gente conhece, ou o único ponto de vista que a gente está acostumado a ter é o nosso. Né? Então é como se fosse uma questão de segurança. Né? Eu primeiro ver como que eu estou agindo, depois para ver o que está em volta. Né? E em uma dessas aparece o pensamento: será que eu estou errado em estar aqui? É esse ponto de vista nosso, que a gente acha que é nosso. Sim. Né? Porque essa construção do que é nosso é algo que às vezes não é tão nosso assim. Exatamente. Né? Que é o que você estava falando. Né? É uma coisa que vem sendo construída, vem sendo projetada. É como que conforme a gente vai crescendo, vão colando certos rótulos na gente, né? A gente vai acatando e absorvendo isso e naturalizando certas práticas da família, certos aspectos que a gente pode chamar de violentos às vezes, né? Porque não são usuais ou não deveriam ser usuais, mas são naturalizados na família, né? São normais. E a gente entende como normalizados. E nesse ponto, quando a gente começa a olhar esses conflitos e perceber isso muitas vezes vem com um processo terapêutico, com poder olhar para si, perceber essas relações e poder falar sobre isso. Então, tem gente que tem, às vezes, uma percepção um pouco melhor de si, não necessariamente demanda terapia para enxergar isso, mas ainda sofre ou tem um sofrimento psíquico que precisa ser dito a respeito disso. Essas pessoas que têm um tino maior para lidar com essas relações ainda sofrem muito por não se ajustarem, não se enquadrarem nesse ambiente familiar. Né? Sim. Sim. Então, nesse sentido, né, como a gente pode, quem não tem um processo de terapêutico, quem não entrou ainda nisso, talvez não tenha essas ferramentas, né, que a gente está começando a introduzir aqui. Né? Como o Ian falou, nomear para si, né? Mas acho que é importante a gente ressaltar a questão justamente onde entra a terapia, né? O final do ano é um resumo
daquilo que foi o ano, daquilo como a gente se sente em geral, né? O momento que você faz esse balanço, essa reflexão. E onde a terapia entra nisso? Né? Onde a terapia pode ajudar, enfim. Eu acredito que a terapia ajuda a gente a construir ferramentas para lidar com certas questões que aparecem nessas dinâmicas familiares, boas ou ruins, né? Então, quando a gente fala de terapia, é construir um arcabouço, uma caixa de ferramentas, assim preferir, para lidar com certas situações, porque a gente não aprende tudo isso tão rápido, a gente não nasce com isso, a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida certos repertórios, certas ferramentas para lidar com o mundo. A terapia ajuda, auxilia nesse processo. Quando a gente fala dessas relações, a gente começa a entender como elas se dão, quais são as projeções, quais são nossas responsabilidades naquilo que aparece, como queixa, quando a gente entra na clínica. É algo que a gente estava conversando previamente, né, sobre a questão do falar, né? Então, para quem nunca fez uma terapia e pensa, puxa, o que eu vou falar? Como que eu falo sobre isso? Quem vai se interessar? Será que é interessante o que eu tenho para falar? Mas um ponto legal é falar sobre isso, o colocar para fora, né? Sim. Esse ponto de partida que é a terapia, a psicoterapia. A psicoterapia, né, quando eu percebo a psicoterapia com um viés psicanalítico, ela permite com que a gente se escute. Porque muitas vezes falar sobre algo em um processo analítico permite com que esse outro ali, o terapeuta, o psicanalista, ele devolva isso para você. Nem sempre é fácil você se escutar. Nem sempre é agradável sair de uma sessão de terapia. A gente às vezes não sai bem, porque muitas vezes o que a gente trabalha aqui são aspectos muito internos nossos. Quando a gente começa a se perceber nesse lugar, vem um processo de reorganização, ressignificação, e a partir disso a gente está reduzindo um problema que parecia muito grande em algo que a gente olha para isso, mas nossa, era só isso? Eu me preocupei tanto por essa coisa que parece agora tão pequena, mas por quê? Porque houve um processo terapêutico, houve um processo de fala, de dar vazão, estímulo para isso. Né? E o que eu gosto de ressaltar é que o fato de você estar falando para um terapeuta, você está num vínculo terapêutico. Né? Esse vínculo é essa rede de apoio, ela funciona como essa rede de apoio. Né? Então, isso dá muito suporte e fortalece também, né? Para que a pessoa consiga chegar, por exemplo, nisso que a gente estava falando, para um familiar que às vezes não tem tanta essa afinidade, não teve essa abertura, e ele consiga criar essas aberturas, construir esses caminhos de abertura, né? E isso é feito na terapia. Quando você começa a conversar com seu terapeuta, seu psicólogo, você começa a abrir esses caminhos, né, dentro de você. E isso é possibilitado nessa relação. Uma palavra que você falou muito importante, né, que às vezes as pessoas não sabem que existe, que é a palavra lidar. Né? Eu vejo na clínica também que aparece muito que eu finjo que não acontece, né? Eu olho pro outro lado, né? Mas aí eu sempre devolvo com a pergunta, né? Mas não foi assim que você chegou até aqui hoje? Né? E se a gente tentasse mudar um pouquinho a palavra ignorar, fingir que não acontece, por lidar? Né? E aí, acredito que cada abordagem tem as suas ferramentas, né? De primeiro identificar o que você está passando no momento, ferramentas de aceitar o que está se passando com você, né? Identificar, dar nome. Isso na sua abordagem, né? Como seria esse trabalho, né? Para as pessoas de identificar o que está se passando. Assim. A perguntinha básica, né, que eu sempre faço, né? O que você estava pensando nesse momento?
Ou o que que você está pensando agora me dizendo tudo isso, né? E aí eu sempre puxo mais esse fiozinho, né? Ah, então você estava pensando que de repente essa pessoa não gosta de você, né? Ah, então você estava pensando em cortar laços com essa pessoa, né? E aí eu vou dando corda para puxar até a questão, né? Aí eu devolvo tudo. Ah, então você não gosta dessa pessoa naquele momento porque ela falou sobre de repente a sua aparência e isso te trouxe a outros momentos, né? Então eu vou sempre perguntando e depois? E o que que você estava pensando? Né? Outra situação parecida, você já teve pensamentos parecidos, né? E aí a gente sempre procura anotar, né? Uma coisa é a gente lembrar da terapia, outra coisa é a gente registrar o que acontece em terapia, né? Tanto eu como psicólogo anotando e a pessoa também, né? Porque Mas diz anotando esses pensamentos, sim, ela vai fazendo um esquema, é isso? sim, tipo aqueles mapas mentais, né? Que as pessoas usam para estudar, Eu ia falar sobre justamente né? os mapas mentais. Acho que é um aspecto importante, a gente não para olhar muito a importância de construir esses mapas, né? Sim, e é aquilo, né? Eu sempre repito, é importante anotar, porque uma coisa é eu lembrar e outra coisa é o que aconteceu. Quando a gente anota, a gente consegue trazer a terapia para os outros dias da semana, não sendo uma hora em um dia da sua semana, né? Então, putz, tem essa situação, vou abrir meu caderno e ver o que que aconteceu, ou o que que eu disse para mim mesmo que eu não gostava de pensar. Será que isso se encaixa nesse grupo? Né? Então, anotar é uma coisa também que funciona sobre o que que você está pensando, sobre o que que você está sentindo, né? De novo, ferramentas para identificar, nomear, lidar, ou talvez para como que eu posso já me preparar para caso isso aconteça em outro momento, né? Então, é sempre buscar a melhor ferramenta para lidar da melhor forma possível. Então, anotar seria a pessoa falar para ela mesma quando ela não está, Sim, por exemplo, na terapia, né? sim. Ela está escrevendo, falando para ela mesma, né? Muitas vezes cai naquilo que o Ari falou de quando eu falo, às vezes o problema não parece aquele problema, né? O muro pode não ser tão alto se eu ficar colado ali na frente dele. Né? Então, se eu escrever, talvez o muro pareça mais pequeno, né? E aí eu transpondo um pouco isso para a psicanálise, né? A gente tem uma série de coisas que a gente observa, né? Muitas nuances, né, do que vem do paciente, a maneira como ele se porta no consultório, como ele se veste, como ele está falando sobre determinados aspectos até da burocracia, do pagamento, do agendamento, do respeito dele ao horário, quais são os conteúdos que ele traz, tudo isso é material para a gente observar, interpretar e talvez devolver. Porque muitas vezes o que acontece é que um paciente traz assuntos muito difíceis em uma sessão e na outra sessão parece que nada acontece. E nada aconteceu entre uma semana e outra. Há um esvaziamento, né, do conteúdo que ele traz para a consultório, a gente fica, mas o que aconteceu? E aí a gente vem falar um pouco de um aspecto que é muito comum na terapia, que é a resistência. As pessoas, quando começam a lidar com aspectos próprios, internos, vão se deparando com coisas difíceis. E a resistência ela se instala dessa maneira. É uma maneira de tentar se preservar, ou preservar esse aparelho psíquico que apresenta esses sintomas, né? Na psicologia pré-perinatal, a gente fala que a pessoa está defendendo as feridas. Então, quer dizer, as feridas são grandes ali, né? Quando começam essas resistências, são as defesas das feridas. Né? Mas você vai chegando perto, então, esse processo de terapia é muito interessante e ele é muito bonito, né? Apesar de não parecer muitas vezes para quem está passando, porque a pessoa, como você falou, não sai feliz todas as vezes, né? Não sai bem todas as vezes. Porém,
é um processo bonito de se ver, porque quanto mais você vai entrando em contato, né, mais forte vai ficando, às vezes, as certezas, né? Uhum. E tem um aspecto também de se colocar nesse ambiente, né? Às vezes, quando a gente entra na terapia, o sentimento que tem é que parece que não avança, parece que não está melhorando, ou então você está esperando muitas vezes uma resolução muito rápida. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa, às vezes, se desarmar. E até o próprio terapeuta precisa aprender, lidar com essas defesas, né? E desarmando essas defesas, o terapeuta, analisando o paciente para que ele possa poder, de fato, trazer o conteúdo que é o cerne daquilo que traz ele ali. A gente brinca que tem a gente fala que tem uma demanda de início de tratamento e tem a demanda real. Quando a gente suspende aquilo que é superficial, quando a gente vai limpando o campo na terapia, né, quando a gente fala, quando a gente esgota um determinado assunto que trouxe a pessoa ali, aí começa a aparecer as reais questões que o sujeito está trazendo para a gente. Esse é o processo de entrada na terapia, entrada na análise. Sim. Né? Então, acho que é importante a gente pensar nesse aspecto. A terapia é um processo. Ela toma tempo e toma um investimento na pessoa, um desejo de fazer a terapia. Por isso que a gente nunca traz uma pessoa que fala, ele precisa fazer, o que eu faço para que ele entre na terapia? Ele tem que começar a olhar para si e querer mudar alguma coisa nele para poder fazer a terapia. Exatamente. Então, se você quer que seu próximo Natal seja igual a esse, você precisa começar a fazer algo agora, né? E muitas vezes a resolução de ano novo de uma pessoa é justamente entrar para a terapia, né? Sim. É aquela coisa que a gente vai postergando porque sempre aparece alguma coisa mais importante no nosso dia a dia, no nosso ano, na nossa semana, no nosso mês. Sempre tem alguma coisa mais importante. Sim, exatamente. Falando um pouquinho, né, desse assunto já também do ano novo, né, cai muito no isso que ele falou do processo de terapia, né? Algumas pessoas, né, que chegam na clínica dá a impressão que esperam uma solução mágica, né? Mas é quase como se, me ajuda a ignorar isso, né? Só que o nosso objetivo é te ajudar a lidar com isso, né? A pessoa fica brava, né? Fica brava, ou não gosta, né? Ou só para de vir. Exato. Muitas razões de abandono de terapia, né, são essas, que a pessoa começa a falar, ué, mas você não tá aqui pra me ajudar? Sim. Né? E essa ajuda que ela acha que ajuda a ignorar, ela não sentir, ela deixar de sentir aquilo. Sim, né? E como a se... gente ajuda a pessoa a enfrentar. Né? Por isso que a psicanálise tem a regra fundamental da psicanálise é a associação livre. Né? Lacan, quando ele vai revisitar Freud, ele vai falar de um sujeito suposto saber na figura do analista, que é justamente essa idealização que o paciente traz de que o psicólogo, o psicanalista, ele sabe de algo que ele não entende de si mesmo. Né? Então ele entra aqui no divã, no sofá do terapeuta e acredita que o terapeuta vai dar respostas para ele. E, na verdade, a gente não tem resposta nenhuma se ele não falar sobre si. Por isso a associação livre é tão importante no processo analítico. Né? É a partir disso que vai se manifestar o inconsciente, que vai se instalar a transferência e que vai ser possível a gente construir uma relação psicólogo-paciente para que a terapia dê início. Essa é a primeira desidealização, né? Então, de a pessoa chegar e falar e se dar conta, né, que o processo é dela, né? Mas, ao mesmo tempo, quando isso é feito na relação, isso vai ficando, não sei se é mais fácil, né? Mas eu falo que a psicoterapia é um treino, é um mini mundo que a gente vive. Quando a pessoa sai dali, ela tá ela treinou aquilo na relação com você, né? Então,
a primeira desidealização, né? Chegar para a terapia e falar, puxa, aqui eu não tenho, as respostas não vêm do outro que supostamente precisa saber mais que eu, né? De mim mesmo. E é um processo de aprendizado do paciente. Às vezes o terapeuta acaba tendo que construir um processo pedagógico de como estar em terapia. Isso. Porque muitas vezes a pessoa chega aqui com uma expectativa muito estabelecida de que o psicólogo estudou, sabe, 5 anos, fez uma especialização de 2, chega ali com todo esse repertório e vai saber interpretar de maneira muito incisiva em certos assuntos, definitiva, e dar respostas e dar orientações. E não é o nosso objetivo, né? É ensinar esse sujeito a lidar com o mundo. E é um processo de aprendizado. Eu estou aprendendo com esse paciente, ele está me ensinando muita coisa. Não é à toa que para a psicanálise o tripé psicanalítico, né? É a análise pessoal, é a clínica e a teoria. A gente tem que alinhar tudo isso. Exatamente. Então é bom, né, falar para quem pensa que psicólogo sabe tudo, que a gente está aqui num lugar de saber tudo. Não, a gente aprende muito atendendo, a gente aprende muito com o paciente, a gente está o tempo inteiro muito em contato também com as nossas questões, né? E também não é como se houvesse um ponto onde, vamos dizer assim, cheguei, estou bem, ou esse ponto onde eu alcanço e de onde eu parti, né? É a palavra que o Ari acerta nas palavras, que é a palavra processo, né? Por exemplo, se eu tenho o objetivo de ler um livro, é difícil eu sentar uma vez e ler o livro completo, né? É muito mais eu ler página por página, quem sabe, até parágrafo por parágrafo, mas de pouquinho em pouquinho a gente lê o livro inteiro, né? E não precisa parar em um livro só, né? A gente faz processos e mais processos, e é muito mais pela caminhada, né, do que pelo que a gente, vamos dizer assim, entre aspas, promete fazer ali, né? Então, tem momentos que, dependendo de quanto tempo eu já estou com a pessoa, né, eu pergunto, olha quanta coisa a gente já aprendeu, olha quantas ferramentas a gente já construiu, a gente adaptou, a gente viu que funcionou, né? E aí a pessoa complementa com o lado dela, né? Putz, é verdade, como eu queria ter aprendido antes, né? E aí eu incentivo a pessoa, olha, a gente tem muito mais para aprender ainda, né? A gente tem um objetivo, mas não que a gente precise parar só nesse ponto final, né? Mas também não que existe um ponto final também, né? A gente continua escrevendo esse processo até a pessoa quiser também, né? E falando sobre esses processos, né? Então, pegar por partes, né? Então, a pessoa chega já na desidealização, que, ela precisa se tornar responsável pelo processo dela, né? E, bom, então, nós sabemos que existem coisas importantes se a pessoa fica nessa idealização também, né? Falando sobre isso, eu acho que a gente pode pensar em questões muito difíceis que essas pessoas passaram, né? Para estarem bem defendidas, né? E em termos do que a gente está trazendo nesse tema hoje, sobre as pessoas que passaram por problemas difíceis, tiveram natais, festividades não tão felizes, né? Como ajudá-las, né, nesse momento? Como falar desses momentos que não foram tão bons, né, dessas infâncias que não foram tão boas dessas pessoas, né? Pessoas que passaram por traumas mesmo. E nesse momento isso vem muito ativo, né? Fica reativado. Então é um momento de muita ansiedade que a gente vive, né, no final de ano. Sim, até porque esse processo, né, esse momento de chegada, aproximação das festas de Natal, para muitas pessoas é relembrar aspectos da infância que foram difíceis, uma negação por uma não aceitação de um
de um aspecto dessas pessoas, uma sexualidade que não é considerada normal ou esperado, né? Uma questão um pouco mais difícil de lidar. Muitas vezes as pessoas acabam se afastando, rompendo esses laços familiares e construindo novas relações, uma nova rede de apoio. E tem que ressignificar essas festas, né? Tem que ressignificar esses momentos. E acho que é importante a gente pensar que para essas pessoas estar presente numa festa de família de Natal é doloroso. Ou então estar num relacionamento em que o companheiro ou companheira tem uma boa aceitação com a família, estar nesse ambiente para ela, tentar ressignificar, superar aspectos do passado dela para poder estar presente ali naquele novo ambiente, nova relação, nova dinâmica familiar. Porque muitas vezes ela vai construindo ou reinventando sua rede de apoio como uma rede familiar. Né? Sim. Isso que você está falando é bem ressaltar, né? Que não é porque a pessoa teve um momento difícil que vai se estender, isso pode ou deve se estender pela vida inteira, por todos os natais. Né? Às vezes a sensação é que, puxa, eu passei por isso, todos os natais eu vou ser assim, né? Isso vai acontecer comigo, eu vou ficar muito triste. E poder ressaltar que sempre nós temos oportunidades, né? Então você vai criando redes de apoio, outras famílias, né? E ressignificando, né? Trazendo outras experiências naquela data. Né? Aceitando o que está disponível, porque a gente está falando de coisas que faltaram, né? E hoje talvez não faltem, mas se a pessoa foca na falta, né? Ela vai ficar com aquilo. E, bom, não, tem amor disponível, né? Mas será que você consegue olhar para isso, né? Será que você consegue perceber que existe, tem né? Um ponto aí também que volta para um assunto que a gente já trouxe aqui, né? Que é essa idealização, essa nostalgia, essa coisa que se perdeu do Natal, que eu acho que pesa bastante, né? Porque a gente está vivendo hoje também um ponto de retorno ou restabelecer uma nova normalidade. A gente passou aí por 2 anos de uma pandemia, muitas coisas aconteceram, muitas marcas, muitas famílias se separaram, muitas famílias se desestruturaram por conta desse aspecto. E lidar com isso também é importante. Reconstruir, resgatar a importância dessas datas com o que ficou, com quem ficou. Isso, porque está disponível, né? Porque muitas vezes se perdeu um patriarca, uma matriarca da família, aquela pessoa que centralizava essa família. E a partir disso, o que se faz? Os que ficaram nem sempre vão estar ali juntos, sejam porque o que mantinha essas pessoas unidas era justamente essa outra pessoa que se foi. Né? Como lidar com essa falta, com esse vazio? Não é fácil, mas é aquilo, é um processo, é lidar com o luto, é lidar com essas expectativas que se quebraram, não se concretizaram, e seguir em frente. Mas seguir em frente é difícil. Sim. E acho que é nesse ponto que a gente volta a bater na tecla, talvez, da terapia, da importância desse espaço. E isso que você falou, né, do patriarca, da matriarca, né, que vai se perdendo, né, pela idade, enfim, foi se perdendo aí na pandemia, acho que isso aconteceu muito. E esse lugar que, às vezes, as pessoas que ficaram pensam que precisam retomar ou fazer isso acontecer de novo, ou isso está comigo, eu preciso fazer isso acontecer, né? De novo, aquele sofrimento pela regra que a própria pessoa ou as pessoas criam, né? Como que o meu Natal pode funcionar? Tendo uma pessoa nessa função, né? Qual que é a única forma que o meu Natal pode funcionar? Para mim e para essas pessoas. É tendo alguém que tem esse papel, né? E aí, ou essa pessoa quer esse papel para ela, ou de alguma forma, sem querer, acaba dando esse papel para outra pessoa,
né? E é de novo naquelas regras que é meio que aquelas regras que se criam meio que sem ninguém perceber. Só que a gente só consegue perceber na hora, né? A gente não consegue apontar, putz, a partir de agora tem essa regra, né? Muitas vezes essa regra ela é percebida naquele momento. Você não se dá conta Sim. que você fez isso. Sim. Você pensa assim. O ponto desse pensamento, né, de tentar assumir o manto do patriarca da família, é que você tem um lugar idealizado e o que você faz é tentar reproduzir o que aquele outro que você olhava, como seu avô, seu pai, que tinha esse lugar centralizador da família, você tenta assumir esse lugar, você percebe que não veste bem, não funciona. E aí vem o desapontamento, mas que lugar é esse que eu estou ocupando? Eu não consigo ser que nem ele. E tá tudo bem, você não vai ser, porque não é. Porque não é. E aí Você se perde de você mesmo, né? É. Tentando ser alguém E que você não faz é. parte, né, da nossa condição humana se ver lidando com esses espaços que vão ficando vazios e na verdade vão sendo ocupados e reinventados. Em algum momento você vai se ver nesse lugar, não porque você quis ocupá-lo, mas porque ele foi lhe servindo. Você construiu uma família, você teve filhos, você acaba tendo netos, você se vê nesse lugar. Você olha para trás e percebe que é esse o lugar que você estava ocupando, você não percebeu. A caminhada te levou até aí. Muito bom. É um momento, né? Então, o Natal, tem o Natal e o Ano Novo, né? Assim, o Natal é esse momento de meditação, né? Momento de retrospectiva, de olhar e falar, puxa, olha onde eu estou, que lugar é esse que eu estou, né? E fazer isso com muito... Não é só simplicidade, mas na verdade é mais simples do que se parece até, né? Você pode fazer isso, você consegue fazer isso, uma vez que você aceite que tá tudo bem, né? Poder olhar, e tá tudo bem parar, porque uma coisa que eu percebo que não tem parada, essa ansiedade, esse clima de correria é para não haver essa parada, né? Ele serve como um lugar de não olho, eu não paro para sentir, eu não paro para refletir, né? Eu fico na correria porque eu tenho que comprar isso, meu sobrinho precisa disso, meu neto não... E eu não me dou essa oportunidade, né? Embora eu lá dentro esteja sentindo isso, eu estou me sentindo ansioso, eu estou me sentindo mais triste, mas eu não dou essa oportunidade para refletir, né? Uma coisinha que você tinha comentado um pouco antes, né, é sobre essa permitir entender que talvez o Natal que você não goste seja o Natal daquele ambiente, mas que existem outros ambientes que oferecem outros natais, né? Então, uma coisa que uma metáfora, né, que é bem da TCC, assim, que a gente costuma falar que existem as lentes, né? E essas lentes todo mundo usa, todo mundo tem para determinado assunto, né? Então, às vezes, quando a gente olha assim para aquele momento do Natal, putz, mas nesse Natal só tem coisa ruim. Aqui nessa família não é um ambiente para mim, né? A gente só aponta as coisas ruins. Isso, né? E essa lente, ela faz a gente enxergar isso, né? Então, o que eu gosto de falar, né? Essa lente que a gente usa, ela aumenta algumas coisas e descarta e desconsidera outras, né? De repente tem aquele único parente que você gosta de conversar, mas essa conversa que geralmente pode ser só boa, ela é ruim por causa de todos os outros momentos. Da lente que Isso. coloca. E aí esses outros momentos que geralmente são ruins acabam virando péssimos, né? E aí vira de novo no ciclo, porque eu não sei como me expressar, né? E todo ano eu me vejo nesse contexto de novo, e aí eu vou juntando, né? E aí aquela conversa razoável que eu tinha já vai virando a conversa chata, né? E aí o que é ruim vira péssimo, que vira insuportável, que vira Que aí você muito não quer mais, você isso,
não é só aquilo, você não quer mais aquela família, você já generaliza. Né? Sim, generaliza. Isso que você falou, então, é um outro ponto, um outro aspecto bem legal para falar e ressaltar aqui, né? Que é a questão de se permitir, essa palavra Sim. permissão, né? Uhum. E se abrir, porque vai ter algo que não é legal, e a vida é assim, né? Mas vai ter algo que é legal, vai ter alguém ali, se você se abrir, que pode rolar uma conversa legal, pode rolar uma afinidade, você pode se conectar a alguém que você nem imaginava. Desde que você também tenha essa abertura, se permita, né? Abra um pouco, muda a lente um pouco, né? Vá com esse olhar diferente, assim, né? Puxa, será que tem algo que pode ser melhor se eu me abrir, se eu me permitir? Se permitir, se desarmar um pouco. Se desarmar, né? Baixar isso. um pouco a guarda para o que vem, né? Olhar ao redor é também perceber que não é só você ali que está passando por um momento difícil. Está todo mundo, em certa medida, vestindo máscaras, usando lentes para olhar para esse ambiente ou para passar uma imagem, a melhor imagem que a gente tem de si mesmo. E quando a gente percebe que está todo mundo usando máscara, fica muito mais fácil lidar, né? Sim. Não é com todos que nós podemos ser totalmente transparentes e abertos, né? Sim. Mas podemos levar o melhor da gente, né? O nosso melhor, a gente pode levar o nosso melhor, né? Para nessas reuniões, que é a questão de se abrir, se permitir, né? Ou então entender mesmo que está tudo bem fazer de conta, vestir essa máscara, mas ter consciência de que está fazendo isso. Isso. Porque às vezes é difícil a gente aceitar que o que a gente apresenta por outro não é nós mesmos, sabe? A gente tem que se revestir de uma aparência, a gente tem que maquiar tantas coisas, esconder uma série de hematomas para chegar lá da melhor maneira possível. De novo. Nossa, de novo, eu estou tendo que me mascarar tanto. Mas tá tudo bem, se você precisa fazer isso para estar naquela família e não sofrer com isso, beleza. É uma escolha saudável. Se você Desde entender. que você saiba que isso é uma estratégia para Sim, você, para lidar com aquela situação. Né? Saber, não saber e fazer é pior do que fazer sabendo. Né? Então, talvez durante algumas horas vestir uma máscara, você sabendo que você está nesse momento, né, é melhor do que você passar por tudo isso, não saber que isso tem nome, não saber por que isso. Eu vou ignorar. Eu vou ignorar, vou ser forte hoje, mas aí você fica lá, né? Na fortaleza e você. E uma metáfora que a gente usa na psicanálise é falar que a gente vai se vestindo, né, e se despindo conforme a gente chega em determinados ambientes. Então a gente vai se armando mais para um ambiente mais duro, mais áspero, mais difícil de lidar. Trabalho, talvez, quantas coisas você não leva consigo para conseguir lidar com o seu trabalho. Quantas coisas você não leva consigo para conseguir lidar com a sua família. Tá consciente de todos esses aparatos que você veste para lidar com o seu dia a dia? Perceber que talvez você não precise de tanta bagagem, o dia fica mais leve. Ou então perceber que eu preciso disso para conseguir lidar com isso, também é trazer leveza para essa situação. Então, aproveitando que a gente está falando disso, né? Então, o Natal sendo esse momento, né, de encontros familiares e de fechamentos, e o Ano Novo como esse momento de renovação, né? E das famosas promessas, das famosas... esqueci o nome agora. Do fechar o ciclo. Das famosas... Resoluções. Isso. Né? Então, entra nisso que você está falando, né? O que eu preciso para chegar nisso que eu quero? Sim. Porque a gente... É tradição, né, para muitas pessoas, pelo menos eu imagino que seja, a gente ter esse momento de resolução de final de ano, né? Fazer os planos, montar os projetos para o ano que vem. A gente encerra um ciclo, começa um novo, quando
bate meia-noite do dia 31 de dezembro e vira o dia, né? E aí, começa o ano novo, parece que vira uma chave, uma fórmula mágica e começa do zero. Será que começa do zero? A gente vai levar bagagens, a gente vai projetar o quê? E aí a dificuldade de projetar os nossos planos para o ano que vem. Muitas vezes os nossos planos parecem muito amplos ou muito inatingíveis. A gente chega no final do ano e vem frustração de que eu não consegui fazer nem a metade da minha lista de Eu já chego projetos. fracassado, me sentindo frustrado. Sim, se eu não consegui antes, por que eu conseguiria agora? Né? A gente sempre costuma pensar, né, que esse ciclo se encerrando, que é o fim do ano, né, ele pode ser uma coisa que ajuda as coisas que não deram certo ficar para trás, né? Como se finalizar o ano fosse o motivo das coisas ruins pararem de acontecer, e o ano novo é o motivo pelas coisas boas acontecerem, né? Só que se Da mágica. isso, da magia, da troca, né, dos fogos, só que a gente promete, né, a gente tem os nossos objetivos de começar um novo curso, de me relacionar melhor com as pessoas, ou de aprender um instrumento musical, né? Só que a nossa promessa, ela é só isso, né? É só uma promessa. Isso, a gente Não não... sei como eu vou fazer isso. Isso eu não penso. como que eu vou me relacionar melhor, como que eu vou tocar um instrumento, né? Então, trocar de emprego, né? Acaba virando muito... ganhar mais dinheiro. E vou viajar, né? Só que eu não planejo, para viajar, do que eu preciso? Eu tenho que abrir mão de alguma coisa? Quantas horas extras eu preciso fazer? Né? Quais são Então, os passos que a gente precisa dar sim, para chegar nesses objetivos. sim, Porque muitas vezes a gente cria resoluções que já estão fadadas a darem errado. sim. Com que olhar que a gente está entrando no novo, né? Isso, não fadado. Pensar nessa maneira e pensar, tá, o que eu posso fazer com isso? Quais são as etapas que eu preciso chegar para conquistar a independência financeira que eu quero, que nunca chega? Ou a viagem que eu quero fazer no ano que vem? Então vamos pensar, sei lá, você quer viajar para a Europa, você tem que pensar em etapas, juntar dinheiro, trocar pela moeda local, trocar pelo euro, trocar isso, fazer o passaporte, tirar o visto se for passar mais tempo. Tem uma série de etapas que a gente tem que cumprir, uma checklist para fazer aquele objetivo. Treinar o idioma, né, do local, você pesquisar um pouquinho da cultura, né? Então, um objetivo, a gente pode ramificar para várias coisas, né? Por exemplo, pegando o exemplo da viagem, tem as coisas burocráticas, tem quanto tempo você vai ficar, né? O que você quer ver? Você quer ver monumentos, você quer ver museus, você quer experimentar comida, né? Então, esqueci a palavra. Eu acredito que a gente está falando de uma coisa que né, das tais prioridades. Sim. Né? Porque, na verdade, a gente quer muita coisa. E talvez seja aí que esses passos se percam. Porque você quer tantas coisas e são muitos passos para uma coisa. Sim. Imagina, para tantas coisas. Né? Como é que a gente pode colocar prioridades? O que é fazer prioridades? O que é, né? Como fazer isso? Porque realização tem a ver com isso, né? Você precisa focar a sua energia em algo, não dá pra focar em tudo. Sim. Porque aí vai vir a frustração. E ao mesmo tempo a gente tem que entender que as resoluções são projetos. E demandam situações que não necessariamente a gente tem controle. Se você pensa que são projetos para um ano todo, muita coisa pode acontecer em um ano. Algumas coisas dependem do tempo, né? Isso, colocar as coisas em perspectivas de tempo. Se é uma questão do trabalho, você tem que esperar alguma coisa ter o seu resultado, né? Você faz alguma coisa e espera o resultado ser percebido pelos outros, talvez, né? Se for uma questão de emprego. O que depende de mim e o que não depende tanto assim de mim. Sim. O que eu tenho controle sobre as circunstâncias, o que eu não tenho. Muitas vezes que se aparece um
consultório são pessoas se queixando, angustiadas, ansiosas demais por coisas que ela já fez tudo que ela podia e agora é deixar as coisas acontecerem. Né? Uma entrevista de emprego, você apresentou o melhor que você podia naquela entrevista. Sim. Você entregou tudo que você sabia, você mostrou suas capacidades, agora depende das reuniões do RH, da gestão, das pessoas que estão responsáveis pela contratação, falar, não, é essa pessoa que vai contratar. Isso que você falou, Ian, sobre esperar um reconhecimento, né? Eu vejo muito isso no consultório. O quanto muitos resultados que eu coloco, eu quero para mim, depende de um reconhecimento de um terceiro, né? Isso é muito perigoso. Sim. Né? Porque, e se você não tem esse reconhecimento? Qual é o limite que você vai esperar? Qual é o seu limite para esperar que algo aconteça para a mudança que você quer? Sim. Né? Porque aí entra o assunto dos limites, né? Porque de repente você vai ficar uma vida inteira esperando um reconhecimento, né? Uma validação. Não vai chegar em uma validação. Uma coisa que vocês estavam comentando, né, sobre o que temos controle e o que não temos, né? Na TCC, né, a gente brinca que teve um filósofo, né, lá da época acho que do Sócrates, que ele era o Epiteto, esse é o nome dele, né? Que a gente fala que ele pensou como alguém da TCC mesmo naquela época. Então, o Epiteto, ele era um... Putz, agora eu esqueci o nome de qual que era a filosofia dele, só que ele separou o mundo em duas coisas, em coisas que a gente tem controle e em coisas que a gente não tem controle. Por exemplo, né, o que a gente tem controle? Os nossos pensamentos, talvez as nossas emoções, um pouco dos nossos impulsos, desejos, né? E o que a gente não tem controle? É o cargo que as pessoas colocam na gente, é o que elas falam da gente, né? Então, ele dizia que se a gente tenta mudar o que não dá para mudar, aí a gente não tem satisfação. O nosso resultado não chega, né? Então eu vou focar no que eu posso mudar, no que eu posso fazer, né? No que eu deixo, qual que é a importância que eu dou para alguma coisa que alguém fala de mim, né? Eu aceito que a pessoa pode falar o que ela quiser, mas o quanto aquilo vai ter um peso em mim, é isso que eu consigo controlar, é a importância que eu dou para aquele comentário. Né? Então esse filósofo ele dividiu já nessa época as coisas nesses dois campos, no que eu tenho controle, no que eu não tenho, o que vale a pena eu fazer, o que não vale, né? Então, por exemplo, você citou, tem resultados que podem nunca chegar, né? Isso, se eu aceitar que eu não tenho controle sobre coisas assim, né? Eu posso focar os meus pensamentos, as minhas ações em coisas que eu tenho controle, né? Se o resultado do trabalho não vai chegar agora, eu posso focar no resultado de aprender um novo instrumento. E aí, se esse resultado do trabalho chegar em algum momento, aí eu concilio, ou eu deixo de fazer um para fazer outro, né? Mas que também não existe um caminho só, né? Um projeto, a gente não precisa ficar em um projeto até finalizar ele, né? Então a gente pode ter vários objetivos também. Daí a importância de se autoconhecer, né? Porque você vai colocar a questão como o que o outro fala não me afeta, mas às vezes você não controla o que afeta, né? Sim. Então como é que você vai fazer isso? É esse processo que a gente estava comentando agora, né, na psicoterapia, no processo de autoconhecimento, de entender as suas origens, de onde surgiu isso, de onde vem isso. Entender suas limitações, né? Para você perceber, conseguir refletir sobre o que você consegue fazer, o que você precisa fazer, que você talvez possa abrir mão ou não de fazer. Entender que vai ter momentos que eu vou conseguir entregar muito, vai ter momentos que eu vou conseguir entregar pouco. Tá tudo bem. É só ajustar para que esse pouco seja o mínimo viável. Seja o que é possível aquele dia, mas que dê conta de uma satisfação suficiente para que você não se sinta totalmente
dominado pelo sentimento de ineficiência. Sim, né? Então se parabenizar por aquilo que você faz e conquista também. Os pequenos passos que você dá. Né? E é um processo difícil, né? Quando a gente tem um projeto, compreender que são etapas, são passos e são conquistas até um objetivo maior. Né? Você vai juntando pequenas conquistas até uma grande. E muitas vezes a gente não percebe os passos que a gente dá. A gente não consegue perceber em um ano enquanto a gente avança. E quando entra no ano, no final de ano, vem aquele sentimento de retrospectiva, de olhar para trás. Mas só isso que eu avancei? Será que foi só isso? Será que isso não foi o suficiente? Quanto você não cresceu na sua carreira? Ou quanto você não avançou e consolidou seu relacionamento? O quanto você lidou com os problemas, né? Ou não deixou que as coisas piorassem. Às Você não vezes, deixa de ignorar os problemas. Sim. Disso, né? Às vezes o simples fato de conseguir lidar com os problemas e não se desorganizar por um ano é uma conquista enorme. Você... E ela tem que ser comemorada. Muito. Sim. Porque é muito difícil você não se desorganizar com as contingências do dia a dia. Você manter ali, né? É uma coisa que precisa ser reconhecida também, né? E até as desorganizações que acontecem, elas podem ser, a régua, né, pode ser ajustada, porque às vezes as desorganizações de um início, elas são muito grandes, você fica muito ativado, alterado, e conforme você vai trabalhando, encarando, parando de ignorar as coisas, você começa a perceber que as suas desorganizações vão ficando mais temporárias também, né? Elas não ficam talvez tão constantes ou durem tanto tempo. Né? Você consegue você volta com mais rapidez. Né? Com certas transformações da vida também, do dia a dia, te desorganizam menos. No sentido de que, vamos pensar, se você pega um novo cargo no trabalho, isso vai demandar uma carga mental maior, uma carga de trabalho maior, um acúmulo de responsabilidade, e no final do dia você vai se sentir sobrecarregado, cansado, e talvez comece a desorganizar a rotina da casa. Você pensa, uma conquista que parece muito boa para você teve um revés de desorganizar a rotina da casa, desestabilizar a relação familiar. Olhar para isso e perceber o que está acontecendo. Quando foi que uma coisa que estava tão bem ajustada se desorganizou? Foi o trabalho, essa carga mental. Será que você não está entregando demais para isso? Olha, bom, para encerrar, né, a nossa conversa e aproveitando o que vocês estão falando, eu me lembrei que esse ano uma das coisas que eu aprendi que foi muito importante para mim, né? Falando então sobre os reconhecimentos do que a gente faz de bom, né? Aprendi a lidar, o que são recursos, a lidar com recursos, né? Justamente porque a gente tem uma tendência a focar no negativo, no que não foi bom. E os recursos é isso, é você conseguir identificar em primeiro lugar, o que é um recurso para você, né? Então, às vezes um recurso pode ser algo muito simples, né? O recurso é você sentir o seu corpo aqui agora. O recurso é você sentir os seus pés no chão. O recurso é você sentir que você... É muito difícil isso, né? Mas às vezes a gente é sugado pelos traumas, por questões complicadas, e a gente não percebe que não estamos aqui agora, né? Então, perceber isso no meu próprio corpo, que está aqui agora, que não está acontecendo nenhuma catástrofe, a não ser aqui dentro... Isso para mim foi super importante, trabalhar com recursos, né? Então, assim, se eu puder dar alguma dica, encontre um recurso bom para você, encontre algo que te conecte no presente, né? Para te trazer essa clareza, essa consciência, né? Entender que você está aqui. E quando a gente está aqui, a gente pode fazer algo. Quando a gente não pode fazer nada no que já passou. Um processo de ancoragem. Ou tentar controlar o que pode acontecer, né? Ou que às vezes nem acontece. O que aconteceu. Né? Isso que você comentou, né? Que muitas vezes as coisas
estão aqui, né? Então, acontece também de a gente tomar o nosso sentimento como se aquilo fosse a causa de alguma coisa. Então, por exemplo, eu acho que isso vai dar muito errado porque eu estou ansioso. Mas será que não é o contrário? Né? As coisas estão acontecendo e aí você está ansioso. Né? Então, costuma aparecer muito também, por exemplo, eu pegar a intensidade do que eu estou sentindo e fazer como se, e dar um sentido como se aquilo fosse o que está causando, né? Então, as coisas vão dar errado porque eu estou muito ansioso, né? Só que se a gente para analisar esse pensamento, fica meio confuso, né? Como que eu ansioso posso estar causando tudo isso? Né? Às vezes eu ansioso só sou o resultado de tudo que está acontecendo. Você disse mudar a perspectiva. Sim. Fazer o contrário da pergunta. Sim. Né? Mudar a pergunta para ver se a resposta não pode ser mais agradável. E né? só fazer isso já muda o seu estado de consciência. Uhum. Né? Bom, Ari, quer falar alguma Eu acho coisa? que é importante pensar nesse processo de ancoragem, a gente está no momento presente, até para a gente poder sair um pouco da nossa cabeça e ver e olhar ao redor e pensar o que está acontecendo agora. Estar presente não é só viver o momento, não é pensar à frente, mas apesar de pensar à frente, olhar para o momento, olhar para as circunstâncias que te levaram, que te deixaram estar ali, e estar presente ali no sentido de conseguir observar todos os aspectos da sua vida e pensar onde eu posso melhorar, onde eu talvez possa largar um pouco, pisar um pouco mais no freio, como eu falei no aspecto do trabalho. Né? Tem coisas que desorganizam porque a gente tem uma grande conquista, né? Mas às vezes essa grande conquista pode ser a fonte de um problema que às vezes eu não esperava que estava acontecendo. Ela pode transparecer uma dificuldade na relação com a família. E estar no momento de estar vivendo o presente é isso. É você entender o que aconteceu na minha vida, que me desorganizou. Olhar o todo. Ser um observador, fazer um zoom out. Sim. Né? Fazer um zoom out, ser um observador. Nesses momentos que a gente está muito desorganizado, muito ativado, alterado, é um bom recurso parar e fazer esse. A gente precisa de momentos de ancoragem, a gente precisa de momentos também de olhar em perspectiva para o todo. Mudar um pouco a perspectiva com a qual a gente está olhando para a nossa vida. Sim. Às vezes precisa olhar com mais carinho para ela. Né? Sim. Exatamente. Então, se fica um recado, uma dica aí para as pessoas é que o processo comece por elas, né? Se olhe com mais carinho, se cuide mais, que o início tá aí, né? O início e o final. Né? Bom, obrigado pela conversa, adorei. Espero que a gente possa ter levado aí alguma informação importante para cada um que está assistindo.